Blá, 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 blá. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Dai Fernandes, sejam muito bem-vindos ao canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. E hoje eu reuni para mostrar para vocês 5 coisas que eu aprendi lendo livros de fantasia. Uma das coisas que a gente sabe, assim, que são das mais valiosas que os livros trazem na nossa vida é justamente aquelas coisas que a gente vai tendo de aprendizado, de lições, que sejam com personagens ou com uma mensagem que o autor quer passar pra gente, ou universos, né, que a gente vai agregando aquilo na nossa vida. E claro que sempre acredito que um livro ele tem algo que a gente pode carregar assim na nossa bagagem pessoal. Então por isso eu reuni esses 5 livros que não são os únicos que me ensinaram várias coisas que eu considero importantes. Então por isso eu trouxe essa pequena lista. Talvez não seja assim algo que vocês concordem ou não, realmente é algo muito pessoal mesmo. E se vocês tiverem também alguns livros que vocês carregam isso com vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então vamos lá. O primeiro livro que eu trago pra vocês, e assim, é realmente o livro, tá, gente? Não estou falando necessariamente dessa autora, porque eu sei que tem várias coisas acontecendo a respeito dela, mas o livro em si, a mensagem que eu internalizei quando eu li ele pela primeira vez e ficou comigo, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte. A lição que eu aprendi com esse livro, assim, acredito que a maior de todas é que às vezes a gente tem um inimigo interno, né, alguma coisa nossa mesmo que tá ali que a gente desconhece e que a gente precisa primeiro olhar para isso, né, entender essa parte nossa para que a gente consiga de fato enfrentar e vencer esses inimigos. Então, uma coisa que esse livro me ensinou lá na minha adolescência ainda foi justamente isso, olhar mais para dentro, perceber aquilo que não me fazia bem, né, aquelas partes de mim que não eram boas, que não me levavam para frente e como conseguir mudar elas. Então foi algo que para mim foi assim essencial para o meu crescimento. Acredito que ainda carrego isso hoje também. E se não fosse, né, talvez por esse livro, poderia ter sido por outro, mas acabou sendo aí Harry Potter, então é isso. O segundo livro que eu trouxe para essa lista também é um livro bem juvenil, é um livro que eu li ainda na minha adolescência e que é cheio de aventuras, que eu tenho um carinho muito grande, porque esse livro, essa saga, na verdade, me acompanhou durante muitos anos da minha vida, que é Percy Jackson e O Ladrão de Raios. No caso, uma das coisas que eu aprendi lendo esse primeiro volume da saga do Percy Jackson foi que quando todas as coisas na vida da gente dão errado, sabe? Aqueles momentos que as coisas desmoronam e a gente fica sem chão, as nossas amizades, as pessoas que realmente assim estão ao nosso redor, que são amigos mesmo de verdade, são o nosso porto seguro. Então esse livro veio num momento muito importante da minha vida, um momento que eu precisava reencontrar algumas dessas perspectivas de amizade e de pontos de apoio, porque era um momento difícil que eu estava enfrentando lá na minha adolescência e eu não tinha tantas pessoas próximas assim de amizades para contar. E acabou que aqui na saga, né, eu encontrei assim alguns amigos que me ajudaram nessas aventuras. Através das aventuras deles eu também fui me sentindo parte daquilo e fui conseguindo superar os meus próprios desafios, as minhas próprias dificuldades. Me ajudou muito, é uma das minhas sagas preferidas da vida.
O terceiro livro que eu trouxe é de uma trilogia que eu conheci não foi há muito tempo, deve ter uns 3 anos mais ou menos, que eu conheci essa trilogia e me deixou assim encantada já no primeiro livro. Mas o livro que eu trouxe para vocês, na verdade, hoje é o segundo livro da trilogia, que é a trilogia da Rebelde do Deserto, e foi A Traidora do Trono. Esse livro é o segundo, como eu falei, e uma coisa que ele me ensinou, assim, que eu, na verdade, acho que precisava abrir os olhos mais para isso, é que nem todo mundo que tá perto da gente, né, por mais, assim, que às vezes a gente pense de fato que são nossos amigos, mas que nem sempre essas pessoas que estão ao nosso redor, elas necessariamente querem o nosso bem. Algumas pessoas às vezes fazem o efeito contrário, né? Elas parece que nos levam para trás, assim, são pessoas que algumas delas é melhor realmente a gente às vezes se afastar, que não fazem bem, né? Então a gente infelizmente tem esse tipo de pessoas, a gente acaba encontrando no nosso caminho, na nossa vida, e nem sempre a gente consegue perceber, né, em que ponto essas pessoas não são tão benéficas estar perto delas, nem o tipo de coisa que elas fazem com a gente ou a forma como elas nos fazem sentir. Então esse livro para mim foi uma lição, assim, exatamente nesse ponto. É uma das trilogias assim de fantasia que eu mais adoro também. Gosto muito e recomendo, tá? Essas capas todas são lindas. Então fica a dica aí de mais um livro de fantasia, uma saga, né? Na verdade, uma trilogia. O quarto livro da minha lista é um livro nacional e um livro assim que tem uma coisa meio mística que eu adoro, essa coisa de sobrenatural justamente que traz, né, do fantástico para a vida real. E é um livro que a princípio a gente olha para ele e pensa, a gente não faz talvez tanta ideia de quanta coisa legal a história traz pra gente, mas é o livro 13, apenas isso, né? O nome dele é esse, é 13, é um nome simples, na verdade apenas um número, né? Mas que tem um conteúdo assim muito, muito legal. Eu adorei ler esse livro e o que eu aprendi com ele é que a gente, quando se apega demais às coisas do passado, né, seja aos nossos erros, aos acertos, a coisas que mudaram, que a gente não pode mais voltar atrás, quando a gente fixa muito nessa coisa de querer voltar ao que era antes, a vida que a gente tinha antes, de repente, isso nos atrapalha, nos impede de aproveitar o agora, o presente. Sabe, quando você tá tão focado naquilo que já foi, ou a gente às vezes vem arrastando coisas muito desse passado, talvez de pessoas que já foram, ou coisas que nós tivemos e não temos mais, oportunidades que perdemos, aqueles e se, sabe, que a gente fica pensando, e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse transformado aquilo, assim, mas são coisas que estão no passado e que a gente não pode mudar agora, e essas coisas nos atrapalham a fazer o que a gente precisa fazer hoje. Então, uma coisa super legal que eu aprendi com esse livro, assim, foi isso, eu carrego isso pra mim hoje em várias áreas, acho que em todas as coisas que eu vivo diariamente. Eu tento desapegar mais, porque eu realmente era uma pessoa muito apegada ao passado, a essa coisa de querer viver o que já foi. E por último, é uma leitura assim que eu acho que metade do mundo, se não ele todo, já leu, mas que ainda é assim um livro que eu precisava trazer, porque ele mexe tanto com o que a gente está acostumado ou estávamos acostumados dentro da literatura, que talvez seja justamente por isso que houve uma comoção tão grande, né? Ou talvez porque várias pessoas vivam situações assim, enfim, acho que um conjunto de coisas. Mas o livro que eu tô falando pra vocês é uma trilogia também, que é
Corte de Névoa e Fúria. Esse é o segundo livro, tá? Que é Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro. Também muito conhecido como o ACOTAR, que é as siglas do nome em inglês. Mas o que eu aprendi com esse livro, gente, é exatamente que a gente vive muitas relações tóxicas que elas são disfarçadas. Muitas vezes são disfarçadas de relações de cuidado, relações de carinho, de proteção, relações que parecem que estão nos fazendo bem, que estão querendo que a gente, sabe, que estão querendo nos proteger, mas quando na verdade elas estão nos sufocando. São relações de abuso, relações que elas humilham, elas maltratam, elas impedem que a gente cresça na vida. E essa trilogia toda, né, na verdade, eu recomendo, assim, é uma das minhas favoritas da vida, talvez no top lá em cima, porque as lições que a autora trouxe aqui, principalmente nesse quesito de relacionamentos, e eu não tô falando aqui, gente, só de relacionamento de casal, tá? São relacionamentos também de amizade, são relacionamentos familiares, todos esses tipos de relações em caráter tóxico, eles existem, e a autora trouxe de uma forma assim muito bem elaborada. Dentro dos 3 livros dessa trilogia a gente vai encontrar, e é algo que passa mas tão disfarçado que a gente realmente em alguns momentos não percebe e leva um susto lá na frente, depois que cai a máscara e a gente se vê naquele momento de descoberta, assim, como eu não percebi isso antes. Então, se você ainda não leu, se você não conhece, vai atrás, porque assim, tem, claro, romance, tem aventura, tem um mundo que é maravilhoso, mas essas lições são o que eu mais carrego pra mim, tá? E por isso que eu recomendo tanto. Então foram essas as 5 lições que eu aprendi lendo livros de fantasia. Tem vários outros também que eu já li, que eu amo e que se eu pudesse eu fazia um vídeo imenso só disso. Mas eu vou trazendo aos poucos também, inclusive de outros gêneros que eu adoro, como romance de época, suspense policial. Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Na verdade, o almoço, acho que quem tinha que fazer era eu, era meu dia de fazer um. Era de fazer o cozimento de pastel? Ai, não vai contando. Enfim.